Olá, galera do Direito! Aqui é a Ágata do 2 Concursando. E hoje nós vamos comentar o informativo 964 do STF. O primeiro assunto é de direito constitucional e o tema é controle de constitucionalidade. É possível, em tese, que seja ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade contra deliberações administrativas de tribunais, desde que tenham conteúdo normativo com generalidade e abstração, devendo, contudo, em regra, essa ação ser julgada prejudicada caso essa decisão administrativa seja revogada. Um exemplo de decisão administrativa que teria conteúdo normativo com generalidade e abstração seria a concessão, de forma ampla, de um reajuste para uma coletividade de pessoas, porque desta forma agiria como se lei fosse. Por esse motivo, o STF entendeu cabível o controle abstrato de constitucionalidade nesse caso. Caso a deliberação seja posteriormente revogada, haverá perda superveniente do objeto e a ação direta de inconstitucionalidade não deverá ser conhecida, com algumas exceções. A primeira, se ficar demonstrado que houve fraude processual, ou seja, que aquela norma foi revogada de forma proposital para que fosse impedido o STF de declará-la inconstitucional. Exceção 2, quando aquele ato, seu conteúdo for repetido em sua essência em outro diploma normativo. Então, se outro diploma utilizar o mesmo conteúdo do ato revogado, também é uma exceção e não haverá perda superveniente do objeto. E, por fim, caso o STF tenha julgado o mérito da ação sem ter sido comunicado da revogação. Nessa hipótese, não será possível reconhecer a prejudicialidade de uma ação direta de inconstitucionalidade que já foi julgada. Ainda em direito constitucional e controle de constitucionalidade, exige-se quórum de maioria absoluta dos membros do STF para modular os efeitos de decisão proferida em julgamento de recurso extraordinário repetitivo, com repercussão geral, no caso em que não tenha havido declaração de inconstitucionalidade. Ou seja, vamos diferenciar aqui os quórums. Se o STF declarou a lei ou ato inconstitucional, é necessário o quórum de 2/3 dos membros para modular os efeitos. Agora, se o STF declarou que é constitucional, ou seja, não houve declaração de inconstitucionalidade da lei ou ato, vai ser necessário um quórum de maioria absoluta para que sejam modulados os efeitos. E isso ocorre porque já há a presunção de constitucionalidade de todos os atos ou leis. Devemos lembrar que a regra é que os efeitos sejam ex tunc, ou seja, retroativos. Entretanto, excepcionalmente, o STF pode, pelo voto de, no mínimo, ou 2/3, ou no caso, maioria absoluta, a depender se houve declaração ou não de inconstitucionalidade, restringir os efeitos da declaração ou decidir que só tem eficácia a partir do seu trânsito em julgado. Isso vai acontecer quando tenha questões de segurança jurídica ou excepcional interesse social. Lembremos também que isso se aplica não só no controle abstrato de constitucionalidade, mas também no controle difuso. O próximo tema é entidades desportivas. É inconstitucional a previsão do Estatuto do Torcedor que permitia o rebaixamento do clube em caso de não comprovação da regularidade fiscal e trabalhista. Para o STF, essa exigência fere a autonomia das entidades desportivas e constitui uma forma indireta de coerção estatal ao pagamento de tributos. A retirada do clube é gravíssima e demonstra falta de proporcionalidade e razoabilidade, e, segundo o STF, também configuraria sanção política. Com a exclusão automática, o clube jamais conseguiria pagar seus tributos, o que ia trazer prejuízos à própria União, aos atletas, aos funcionários e à ideia de desporto. Trago aqui, como forma de relembrar vocês, algumas súmulas do STF sobre coerção indireta de pagamento de tributo. Súmula 70. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributo. Súmula 323. É inadmissível a apreensão de mercadorias
como meio coercitivo para pagamento de tributos. Súmula 547. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias e exerça suas atividades profissionais. E, por fim, súmula 127 do STJ. É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado. Passando agora à matéria de direito administrativo, o tema é servidores públicos. O STF modulou os efeitos da decisão que afirmou que os servidores públicos federais não possuem direito aos quintos no período de 8 de abril de 98 a 4 de setembro de 2001. Com isso, o tribunal resguardou a situação daqueles que recebiam as verbas por força de decisão judicial ou administrativa. Os quintos são uma forma de incorporação das funções gratificadas que poderiam se incorporar à aposentadoria na proporção de 1/5 por ano de exercício, quando estivesse na função de direção, chefia ou assessoramento, até o limite dos 5/5. Sendo assim, o STF decidiu que é indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando houve uma decisão judicial transitada em julgado em favor do servidor, pois, neste caso, o servidor já incorporou definitivamente os quintos ao seu patrimônio jurídico. No caso de servidor que estava recebendo em razão de decisão não definitiva, o pagamento é indevido. No entanto, os efeitos foram modulados, ou seja, eles receberão a parcela até que haja absorção integral por qualquer reajuste. Ou seja, a remuneração não diminuirá imediatamente, mas quando houver um aumento, o valor dos quintos sumirá, sendo absorvido pelo aumento. Ainda em servidores públicos, é inconstitucional o pagamento de subsídio mensal e vitalício a ex-vereadores, assim como o pagamento de pensão por morte aos dependentes de ex-ocupantes deste cargo. É importante que algumas leis municipais prevêem que a pessoa que tiver exercido o cargo de vereador fará jus, após deixar o mandato, a um subsídio mensal e vitalício. Alguns chamam isso de representação, outros de pensão vitalícia e outros de pensão civil. Entretanto, o STF decidiu que não é compatível com a Constituição Federal esse entendimento. Sendo assim, a lei municipal que versar a percepção mensal e vitalícia de subsídio por ex-vereador e a consequente pensão em caso de morte não é harmônica com a Constituição Federal de 1988. Devemos lembrar que esse entendimento já era aplicado para os casos de pensão concedidas a ex-governadores. O próximo tema é Fundef. A União deverá indenizar os estados prejudicados com o cálculo incorreto do VMNA. Primeiramente, cabe que a gente entenda o que é Fundef. Fundef significa Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. E VMNA é o valor mínimo anual por aluno. Entendido isso, o valor da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, Fundef, deve ser calculado com base no valor mínimo nacional por aluno extraído da média nacional. Ou seja, a União vai complementar o fundo de acordo com o valor do valor mínimo nacional por aluno. A complementação ao Fundef, se for fixada em desacordo com a média nacional, impõe à União o dever de suplementação de recursos, mantida a vinculação constitucional a ações de desenvolvimento e manutenção do Estado. Ou seja, os estados prejudicados com o cálculo incorreto do valor mínimo nacional por aluno deverão ser indenizados por conta do montante pago a menor a título de complementação pela União. O que aconteceu é que houve uma mudança no critério de determinação do valor mínimo anual por aluno. Antes, haviam coeficientes regionais feitos para a complementação dos valores, e não pela média nacional. A jurisprudência, contudo, afirmou que esse parâmetro seria ilegal, e, sendo assim, foram alterados os critérios.
Passando agora a Direito Processual Civil, tema competência. A Justiça Comum deve julgar causa de servidor seletista que passou a ser regido pelo regime estatutário, após a Constituição. Compete à Justiça Comum processar e julgar causa de servidor público admitido mediante aprovação em concurso público sob o regime da CLT e que, posteriormente, passou a ser regido pelo regime estatutário. Como o vínculo do servidor com a administração pública é atualmente estatutário, a competência para julgar a causa é da Justiça Comum, ainda que as verbas requeridas sejam relativas ao período anterior à alteração do regime de trabalho, sendo de natureza trabalhista. Ou seja, se fixa a competência pelo regime atual do servidor. O próximo tema é reconhecimento pelo STF da repercussão geral na discussão sobre a inclusão dos expurgos inflacionários na correção monetária dos depósitos judiciais, determinando a suspensão nacional de todos os processos que envolvam o tema. Em uma linguagem simples, explicando expurgos inflacionários, eles ocorrem quando os índices de inflação apurados em um determinado período não são aplicados, ou, mesmo quando o são, sua aplicação utiliza um percentual menor do que efetivamente deveria ter sido utilizado, reduzindo o seu valor real. Isso ocorreu várias vezes em contas vinculadas ao FGTS e, por esse motivo, várias ações judiciais foram colocadas. Lembrando que expurgos inflacionários foi o tema cobrado na prova oral da Defensoria Pública do Distrito Federal. Lembrando também que o STF decidiu pelo sobrestamento de todos os processos que tinham esse tema. Entretanto, isso não era obrigatório. O Código de Processo Civil não consiste em consequência automática e necessária ao reconhecimento da repercussão geral, sendo da discricionariedade do relator determinar ou modular. Passando agora para direito penal, o tema crimes contra a ordem tributária. O contribuinte que, de forma contumaz e com dolo de apropriação, deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço, incide no tipo penal do artigo 2º, inciso 2, da Lei 8.137 de 90, que é o crime de apropriação indébita tributária, desde que comprovado o dolo. Em outras palavras, o STF decidiu que o crime de apropriação indébita tributária não fica restrito apenas às hipóteses em que há substituição tributária. O que se criminaliza é o fato de o sujeito passivo se apropriar do dinheiro relativo ao imposto devidamente recebido de terceiro, quer porque descontou do substituído tributário, quer porque cobrou do consumidor, não repassando aos cofres públicos. O valor do ICMS cobrado do consumidor não integra o patrimônio do comerciante, o qual é mero depositário desse ingresso de caixa, que, depois de devidamente compensado, deve ser repassado aos cofres públicos. Vale ressaltar, contudo, que para que haja caracterização do delito, é preciso comprovar a existência de intenção de praticar o ilícito, dolo. É importante lembrar que o mero inadimplemento tributário não deve ser tido como fato típico criminal. Para que seja reconhecida a tipicidade, deve haver um nível de reprovabilidade especial, e é por isso que é necessário que haja o dolo específico de querer se apropriar. Passando agora à matéria de direito processual penal, o tema inquérito policial. Não há nulidade na ação penal instaurada a partir de elementos informativos colhidos em inquérito policial que não deveria ter sido conduzido pela Polícia Federal, considerando que a situação não se enquadrava no artigo 1º da Lei 10.446 de 2002. A Lei 10.446 traz uma lista de crimes que foram escolhidos pelo legislador e que podem ser investigados pela Polícia Federal. Não importa se eles serão ou não julgados pela Justiça Federal. Em um caso concreto, foi feita uma investigação pela Polícia Federal fora das hipóteses deste artigo da Lei 10.446. A despeito disso, o STF entendeu que não havia nulidade na ação penal, porque o fato de os crimes de competência da Justiça Estadual terem sido investigados pela Polícia Federal não gera nulidade, já que esse procedimento investigatório foi supervisionado pelo juiz estadual e por membro do Ministério Público Estadual.
O inquérito policial constitui procedimento administrativo, meramente informativo e não obrigatório a regular a instauração do processo crime. E sua finalidade é apenas subsidiar eventual denúncia a ser apresentada pelo Ministério Público. Devemos lembrar também que o princípio do juiz natural não se estende para autoridades policiais, considerando que estas não têm competência para julgar. Logo, não é possível anular provas ou processos em tramitação com base no argumento de que a Polícia Federal não teria atribuição para investigar os crimes apurados. A desconformidade, embora possa implicar responsabilidade no âmbito administrativo ou criminal dos agentes, não pode gerar a nulidade do inquérito ou do processo penal. Ainda em processo penal, tema provas, não viola a súmula vinculante 14 quando se nega que o investigado tenha acesso a peças que digam respeito a dados sigilosos de terceiros e que não estejam relacionados com seu direito de defesa. Lembrando que a súmula vinculante 14 é aquela que diz que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Sendo assim, o STF entendeu que, quando há dados sigilosos de terceiro e não se aplique diretamente ao exercício do direito de defesa do investigado, não há nulidade na negativa de acesso a essas peças. Seguindo em processo penal, tema provas. É constitucional lei estadual que transforma o cargo de datiloscopista da Polícia Civil em perito papiloscopista. O STF entendeu essa previsão constitucional, uma vez que a competência para dispor sobre os peritos oficiais da Polícia Civil é concorrente, não tendo nenhuma antinomia com a lei federal que trata sobre o mesmo tema. Além disso, a expressão perito criminal abrange todos os peritos oficiais que possuem a incumbência estatal de elucidar crimes, sendo possível aventar um rol bem mais amplo de agentes que atuam como peritos oficiais. Ainda em processo penal, tema nulidades. Não viola súmula vinculante 11 a decisão que mantém as algemas durante o julgamento do júri de réu que integra milícia, possui extensa folha de antecedentes criminais e foi transferido para Presídio Federal de Segurança Máxima em virtude da sua alta periculosidade. Sobre a súmula vinculante 11, só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, sendo justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere. O STF entendeu que, se a polícia informa que o réu é perigoso, o juiz que normalmente entra em contato com o réu pela primeira vez tem de confiar na presunção de legitimidade da informação policial. Fora dos casos de abuso patente, é preciso dar credibilidade àquele que tem o encargo de zelar pela segurança pública, inclusive no âmbito do tribunal. Sendo assim, não viola a súmula vinculante a decisão que mantém as algemas com réu que integra milícia, extensa folha de antecedentes criminais e está transferido para Presídio Federal de Segurança Máxima devido à sua alta periculosidade. Ainda em processo penal, tema habeas corpus. Não cabe habeas corpus contra a decisão de ministro do STF que decreta a prisão preventiva de investigado ao réu. Aqui foi aplicada a analogia à súmula 606 do STF, que diz que não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de turma ou do plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. Sendo assim, não é cabível habeas corpus contra a decisão de ministro ou de órgão colegiado do STF. Dessa forma, a defesa deve entrar com agravo regimental, que é um instrumento processual cabível para impugnar decisão monocrática proferida por ministro do STF, com prazo de 5 dias. Ainda no tema habeas corpus, indaga-se: a concessão do benefício da transação penal impede a impetração de habeas corpus em que se busca o trancamento da ação penal? Devemos lembrar que o STJ havia decidido anteriormente que sim,
que fica prejudicado e que a concessão do benefício de transação penal impediria a impetração de habeas corpus. Entretanto, o STF decidiu de forma diferente, dizendo que não impede e que o Tribunal de Justiça deverá julgar o mérito do habeas corpus. Diz o STF que a realização de acordo de transação penal não enseja a perda de objetos de habeas corpus, uma vez que, embora haja a transação penal, há possibilidade de que, se for descumprida, retorne-se ao processo penal. Sendo assim, haveria ainda a possibilidade da restrição de locomoção do investigado. Ainda em processo penal, tema execução provisória da pena. Se o Tribunal de Segunda Instância não analisou a necessidade da prisão preventiva ou de outras medidas cautelares em razão de ter aplicado o antigo entendimento do STF sobre execução provisória, antes de ser decretada a liberdade, deve o tribunal fazer essa análise. Essa decisão se remete à execução provisória da pena, em que, anteriormente, o STF possuía entendimento ser possível, entretanto, posteriormente, em 7 de novembro de 2019, alterou sua posição e passou a proibir a execução provisória da pena. Com base nisso, num caso concreto, a defesa de um réu impetrou habeas corpus pedindo a liberdade imediata do condenado. O STF concedeu a ordem, mas não para a liberdade imediata, e sim para que o Tribunal de Justiça analise eventual necessidade de prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, no caso. Ainda nesse mesmo tema, se o Tribunal de Segunda Instância determinou a execução provisória da pena, mas o juiz já havia negado o direito do condenado de recorrer em liberdade, não cabe a soltura do réu, com base no novo entendimento do STF. Nesse caso, não se pode dizer que a decisão do Tribunal de Justiça tenha sido teratológica, flagrantemente ilegal, abusiva ou manifestamente contrária à jurisprudência do STF, situações nas quais o STF poderia conceder de ofício o habeas corpus. E isso acontece porque o Tribunal de Justiça não vedou-lhe o direito de recorrer em liberdade apenas pela possibilidade de execução provisória da pena, mas sim pela necessidade de garantia da ordem pública. E com a mesma lógica do julgado anterior, não há liberação imediata e sim uma análise pelo tribunal da necessidade de prisão preventiva que existe nesse caso, e por esse motivo não pôde ser concedida a liberdade ao réu. Ainda no tema execução provisória da pena, não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro do STJ que nega liminar, mantendo decisão do Tribunal de Justiça que determinou a execução provisória da pena em caso de condenação pelo Tribunal do Júri. Devemos lembrar primeiramente, assim como já dito nesse informativo anteriormente, que em regra não cabe habeas corpus para STF contra decisão monocrática de ministro do STJ, mas a regra acima pode ser afastada em casos excepcionais. Entretanto, o STF não entendeu que há decisão teratológica ilegal ou abusiva. O que foi entendido é que, no caso concreto, a discussão se tratava de tribunal do júri e, devido à soberania dos vereditos, o tribunal não pode reexaminar os fatos decididos pelos jurados. A discussão sobre a possibilidade ou não de execução provisória das condenações do tribunal do júri será definida pelo STF no recurso extraordinário 1235340, que está previsto para ser julgado ainda no ano de 2020. Logo, como existe essa possibilidade de o STF adotar a execução provisória nas condenações envolvendo o júri, não se pode dizer que a decisão do Tribunal de Justiça tenha sido teratológica. Passando à matéria de direito tributário, tema imunidade tributária. A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. O assunto era bastante polêmico na doutrina e jurisprudência sobre se seria necessária lei complementar ou ordinária. E o STF entendeu que se trata de lei complementar porque as imunidades tributárias são classificadas juridicamente como limitações constitucionais. E esse foi o informativo 964 do STF. Esperamos que vocês tenham gostado e que tenha ficado bem claro e didático para todos vocês. Sigam a gente nas outras redes sociais, principalmente no Instagram e no YouTube, onde também temos outros
quadros simplificando o direito para vocês. É isso, até o próximo informativo.